uma outra questão interessante. Quando Jesus nasce, em Mateus, aparece a questão dos tais bebês que são mortos por Herodes, tá? Certo. E a fuga para o Egito, naquele processo lá e tal. Isso é interessante explicar, eu acho que vale muito a pena. Qual é o significado disso dentro da teologia bíblica de Mateus? Jesus ele vai ser entendido em Mateus como o novo Moisés. Tanto é assim que o Evangelho de Mateus é dividido, depois da introdução, por 5 partes que são chamadas de 5 livros. No Antigo Testamento, Moisés tem 5 livros: Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá ou Pentateuco, os livros de Moisés. O Novo Testamento, em Mateus, entende Jesus como o novo Moisés, certo? Por isso, 5 livros. Se você olhar, Jesus, em Mateus, faz 2 grandes sermões: o sermão de abertura e o sermão de finalização, em cima da onde? Da montanha. Porque Moisés sobe a montanha para pegar a lei. Jesus é entendido como o novo Moisés em Mateus, e nesse sentido, quando você volta às narrativas da infância de Moisés, houve ali um faraó que queria matar os primogênitos judeus. E nesse sentido, então, sobrevive quem? Sobrevive Moisés. E nesse sentido, então, é que está posto o pano de fundo para a narrativa de Mateus da matança desses inocentes. Então é interessante, esse é o jogo que está colocado aqui. Daí, então, a fuga para o Egito relembra Moisés indo para o Egito com a sua família, depois também dos 40 anos que ele fica em Madiã e ele volta montado num burrinho. O texto de Mateus não fala do burrinho. O burrinho que a gente coloca Jesus, Maria e José indo para o Egito, nas imagens, ele vem lá do livro do Êxodo. Olha, na verdade, é interessante. Aí houve uma... Não tem burrinho nenhum lá. Não tem, aqui não tem. Testamento, no Novo Testamento. Mas tem uns burrinhos interessantes para falar, para entender Jesus, inclusive. E eu até costumo dizer o seguinte: se você não entender o jumento, você não entende Jesus. Ah, é? É. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o texto bíblico diz que quando Jesus foi aclamado como rei, entrando em Jerusalém, ele foi montado num jumento, beleza? Beleza. Isso é uma profecia messiânica de Zacarias 9:9. Em Zacarias 9:9 está escrito: eis que o teu rei vem a ti, pobre, montado num jumento, filho de jumenta. Então, o rei, aí nós entendemos Messias, Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, Jesus, cumpre outra profecia messiânica. Ele vem montado no jumento. E aí é interessante. Isso é maravilhoso. Porque na hora que ele está entrando com o jumento, eles estão cantando o quê? Hosana. Hosana. E você sabe o que significa a palavra Hosana em hebraico? Roshi Aná significa em hebraico, literalmente, salva-nos. Olha. Salva-nos. Então não é uma louvação. As pessoas acham que Hosana é um louvor, né? Então, louvor, vamos cantar Hosana e ergue os braços adorando, mas Hosana, na verdade, significa clamor, dizendo, salva-nos. E por que isso é cantado? Porque isso está em um salmo no Antigo Testamento. O termo Hosana, nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, é um salmo no Antigo Testamento, que celebrava quem? O Messias, o rei. Então tudo converge para a ideia principal e inicial do cristianismo. Jesus é o Cristo. Ele é o rei. Olha só. Essa é a ideia.